Tudo bem, meus amigos? Sejam muito bem-vindos. Começamos mais um encontro muito especial com a nossa língua portuguesa. Estamos falando da Getúlio Vargas, uma banca que tem grande destaque no contexto, né, dos concursos públicos na atualidade. E você precisa aprender a lidar com essa banca. Essa banca ela é tecnicamente incomparável em relação ao número de questões inéditas, questões em que você não consegue alcançar modelos, ou seja, né, a reinvenção da banca é alta em cada nova prova. É óbvio que há vários elementos que se repetem e com essas repetições podemos então, né, criar certos estudos com mais detalhes e aprofundamento. Há também essa parte inédita que você aprende a conviver, tendo por base quase sempre interpretação de texto. Mas eu diria para vocês que o primeiro fato, professor, vai ser a Getúlio Vargas a minha banca. Então eu diria para vocês que o primeiro elemento a ser organizado é o trivial. Eu não posso chegar numa prova e não contar com informações como concordância verbal, regência, crase e pontuação. Então, como que eu posso alcançar raciocínios mais sofisticados, elementos textuais e gramaticais colocados de uma forma muitas vezes surpreendente, se eu ainda não compus a base? Então, Getúlio Vargas, você tem que perceber com muita evidência dois momentos distintos da sua preparação. O primeiro momento é fazer o dever de casa, olhar para a gramática e dizer: eu preciso dominar tudo aquilo que está previsto no edital, né? A sintaxe, a morfologia, a parte ortográfica, a pontuação, ok? Então, percebam que é um momento em que a banca pode trazer questões triviais, questões que, né, não a distingue das demais. É a hora que você fala, mas é Getúlio Vargas? Esse momento é um momento de oportunidade, né? Não é o mais comum. É uma questão de crase dentro de uma normalidade na Getúlio Vargas, é motivo de você dizer, ó, ainda bem, né? Parabéns, obrigado. É aquele momento que você tem que ter uma atuação acima da média, tem que produzir grande segurança. Então, o primeiro grande conjunto de estudos é a parte gramatical no sentido mais tradicional possível. E hoje, né, você vai ter a sequência da aula. Nós tivemos a primeira aula ontem e hoje seguimos com a segunda aula. Então, você está vendo um conjunto gramatical, fazendo uma revisão gramatical de questões a Getúlio Vargas. Começamos ontem e terminamos hoje. Legal? Nos próximos encontros, o que faremos? Faremos aquela particularização. O que é da Getúlio Vargas e ninguém pega, ninguém tasca, né? Então é aquele momento que você vai, faz o básico e daí por diante inicia um trabalho de personalização, um trabalho de entender como que a banca nos traz dificuldades em suas questões, tá bem? Então, dois caminhos bem evidentes. O primeiro é fazer o básico, pagar sua dívida, é o dever de casa bem realizado. E a partir daí iniciam-se os trabalhos de aperfeiçoamento, de particularização, ou seja, especialistas em Getúlio Vargas. Beleza? Então lá, vamos retomar. Essa é uma aula que se comunica com a aula de ontem. Então, quem quiser, né, seguir essa aula e quem quiser fazer a anterior para produzir uma sequência, né, é claro que isso sempre é bem-vindo, mas são aulas distintas, tá bem? Eu vou seguir a numeração da aula de ontem. Então, ontem nós fomos até a questão número 9, aqui eu resgato na questão, então, número 10. Vamos lá, então. Questão número 10. Na questão número 10, aparece lá: onde intervém o favor e as doações, abate-se os obstáculos e desface-se as dificuldades. Em termos de norma culta, podemos dizer que as três formas sublinhadas, no caso aqui é o verbo intervir, né, o verbo intervir, então destaque, tá bem? Então, você tem aqui o verbo abater, que aqui se forma com o pronome átono, tá bem? E desface as dificuldades.
As três formas sublinhadas, no caso aqui, em negrito, estão corretas? Somente está correta a primeira forma. As três formas sublinhadas estão incorretas? Somente as duas últimas formas estão corretas? Ou somente as duas primeiras formas estão corretas? Quando eu olho para isso, eu tenho, primeiro, um olhar que é tranquilo em relação ao que eu tenho que fazer. Nós estamos numa questão de concordância verbal. O tema não está claro, mas você deveria deduzir que aí está em jogo a concordância verbal. Na primeira estrutura, nós temos onde intervém o favor e as doações. Vou lá e analiso isso daí. Depois você tem mais duas orações, abate-se os obstáculos, desface-se as dificuldades, em que você precisa identificar uma estrutura extremamente comum no universo do concurso público. Então, o primeiro ato, gente, é a sua atuação na análise sintática. Você olhou para essa questão e pensou dessa maneira, ó, vou analisar uma oração por vez. Por exemplo, na primeira oração, nós temos ali o favor e as doações como sujeito da intervenção. Né? Aquele que pratica a intervenção é o favor e as doações. O favor e as doações intervêm. Né? Então, notem que nós temos um verbo e, após o verbo, um sujeito composto. E na língua portuguesa você tem uma regra que diz: quando um sujeito composto é colocado após o verbo, você poderá concordar com ambos os núcleos, já que é sujeito composto, é porque tem dois ou mais núcleos. Então você tem ali um verbo que pode sim concordar com todos os núcleos, e daí o verbo intervém apareceria com acento circunflexo. Então, outro fator importante era olhar para o intervém e entender que ali o agudo, o acento agudo, indica uma concordância singular. E isso está correto por quê? Porque nós temos aí uma regra especial. Concordar com os dois núcleos, levando o verbo para o uso no circunflexo, seria uma regra geral, a regra, né, em que o verbo concorda com os núcleos. Tranquilo? A regra especial é que esse sujeito composto, colocado após o verbo, permite uma concordância atrativa. Você pode concordar com o núcleo mais próximo, com favor, deixando então o verbo no singular, corretamente ali representado com agudo. Notem que ali em intervém, duas formas seriam corretas, com agudo ou circunflexo, né? Concordando com todos os núcleos ou o núcleo mais próximo. Então, uma regra muito especial. Primeiro, fazer análise sintática, saber que favor e doações funcionam ali como sujeito, né? Então havia toda uma competência de análise, e depois a aplicação de uma regra especial, que além da concordância normal com todos os núcleos, poderíamos concordar apenas com favor, que é o núcleo mais próximo. Já nas duas estruturas seguintes, é a fatalidade, gente. Que prova não quer se usar da voz passiva sintética? A voz passiva sintética, ela é multiplicadora. Como que você entende multiplicadora, né? Eu tomo aqui como referência a passagem bíblica em que Deus multiplica, né? Por exemplo, no meu casamento, né? Deus foi lá, né? O padre fez aquele sermão bonito, né? Que, né, na festa de casamento acaba o vinho e Cristo então transforma a água no melhor vinho possível, o vinho mais fino que havia, né? Tanto que o chefe da cerimônia até diz: nossa, guardou o melhor vinho para o final. Geralmente é o contrário, né? Então ali ele transformou a água em vinho. Maravilha. É isso que a gente tem que fazer quando estudamos. Transformação, né? De onde nada saía, produzimos o que há de melhor. Agora eu falo da voz passiva sintética como multiplicador. Outra passagem bíblica, né, aquela multidão de gente faminta, Cristo ali com os pedacinhos de pão, os peixes tudo magrelo, o que ele faz? A multiplicação dos pães, a multiplicação dos peixes. Né? Fartura, alimentação para todos e ainda sobra. Então olhe para a voz passiva sintética e diga multiplicação, multiplicador. Né? Enquanto lá Cristo multiplicava os pães, a voz passiva sintética aqui multiplica os problemas. Sacou por que é multiplicador? Cristo lá, né, multiplicando pães. Aqui, a passiva sintética multiplicando problemas. Né? Sacaram? Eu tenho que olhar para a passiva sintética e ter um controle do conjunto problemático que ela contém.
né? Então é multiplicação do quê, professor? De problemas, só de problemas. Um deles é a concordância verbal da passiva sintética. Na voz passiva, o que foi lá objeto se transforma no sujeito paciente. Então, obstáculos é o sujeito paciente, dificuldades é o sujeito paciente, e o verbo com eles concordará. Por isso que é abatem-se os obstáculos. Olha a passiva analítica. Os obstáculos são abatidos, desfazem-se as dificuldades são desfeitas. Então é aquilo que você tem que urgentemente dizer. Professor, estou com dificuldades de passiva sintética. Ó, treino. Estão notando? Ó, multiplicação. Tá bem? Multiplicação. Então é aquilo que você tem que ir para cima e estudar de uma forma profunda, de hoje até o dia da prova. A passiva sintética, cai a teoria, cai a transformação de sintética e analítica, cai a questão de concordância, confunde-se com a estrutura do sujeito indeterminado, ou seja, aí você entende rapidamente por que é multiplicação de problemas, né? Então vejam como a estrutura da passiva sintética aparece aí com falha. Então a alternativa correta só pode ser a letra B. Somente está correta a primeira forma, que é o verbo intervém, concordando com o núcleo mais próximo, favor. Legal, né? Então é uma questão de concordância verbal em que só apareceu problema. No intervém tem uma regra especial e nas duas seguintes a estrutura especialíssima da voz passiva sintética. Então quando nós olhamos para uma questão desta, na mão da Getúlio Vargas, fala, professor, então quando cai gramática é mais fácil? Não. Isso não significa que é mais fácil. Só você tem o direito de dizer mais fácil quando compara, né, com as outras questões da Getúlio Vargas. Mesmo essa questão sendo uma questão de gramática tradicional, não significa que ela virá leve ou leviana, né? Aliás, não virá leve, não, virá sempre leviana. Tem um tanto a ser estudado que não pode faltar na sua preparação. Vamos ao número 11. Assinale a frase que não apresenta uma forma verbal na voz passiva. Então, calma, 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 calma. Não leia ainda, né? Tipo João Kleber, para, né? O que acontece aí, gente? Voz passiva. Então, né, aquilo que parece em câmera lenta, assim, voz passiva, né? Vai crescendo na nossa memória como um eco. Como está essa criatura chamada voz passiva? Tá bem? Eu tenho que olhar para a voz passiva. Acabamos de fazer uma questão de concordância verbal em que estrelava ali voz passiva sintética. Só que quando falamos da voz passiva, temos a analítica e a sintética. A analítica e a sintética. Na voz passiva analítica, temos uma estrutura verbal muito importante. O verbo ser mais o particípio do verbo VTD. Foi comprado, foi alugado, é observado, será comprado, será analisado. Não que isso nos garanta já a tranquilidade da voz passiva analítica. Não dá para sair carimbando só por olhar o verbo e o particípio, verbo ser e o particípio. Mas é o sinal, é o indício, é por aí que eu começo. Por se tratar da Getúlio Vargas, um pé na frente e outro atrás. Com o andar da carruagem, às vezes os dois atrás, né? Encostados na parede, se protegendo dos bens que temos. Assim, voz passiva sintética, a estrutura que vem com o VTD mais o pronome apassivador. Lembrando sempre que na voz passiva não há objeto direto. A cabeça está louca para falar, professor, não é objeto direto. Não, não é objeto direto. Porque quando eu vou da voz ativa para a passiva, o objeto direto da voz ativa, um plebeu, um entre os outros, perdido na multidão, quando vai para a voz passiva, de plebeu, vira rei. Vira o cara do poder, que até o verbo com ele concorda. Sai de objeto direto e vira o sujeito da passiva analítica e da passiva sintética. Então, em ambas haverá sujeito paciente, em ambas haverá concordância. Então, como nós não sabemos qual das duas vozes passivas será invocada, você está monitorando as duas. Passiva analítica, verbo ser, mais o particípio do VTD. Então, foi comprado, foi analisado, e a passiva sintética, o VTD, mais o pronome apassivador. Comprou-se, alugou-se, analisou-se, compra-se, comprar-se-á.
né? Comprava-se. E o tempo verbal e a colocação pronominal dependerá do tempo, né? Dependerá do tempo, ok? Então observem que eu olho a letra A, são reconhecidas. Professor, já achei a alternativa correta. Volte ao enunciado. Volte ao enunciado. Ali a banca pede a frase que não apresenta. A letra A, são reconhecidas, é a estrutura da voz passiva. Na letra B, novamente, estrutura da voz passiva. Não pode ser banalizada. É o verbo ser mais o particípio. Tá bem? Na letra C, optou é o verbo. E lá na oração subordinada, tem dado. Opa! Tem dado, professor. Não é a voz passiva, não, senhor. Apesar de dado ser o particípio, o verbo ter não é o verbo auxiliar da passiva. Então, tem dado, forma uma dupla verbal, e isso cria uma ilusão de ótica. Você olha para o dado, particípio, está tudo igual, menos o tem. O tem, como verbo auxiliar ali, traz para nós a voz ativa. Tem dado a estrutura verbal da voz passiva. Na letra D de dado, ó, foi reconhecida. Verbo ser mais particípio. E na letra E, podem ser lançados. Ó, o verbo ser mais o particípio lançados. Então vejam como é uma coisa que você aí pode dizer, né? Ó, como olhar para a estrutura verbal foi importante, professor. Verbo ser mais particípio, verbo ser mais particípio, coisa que você não encontra na letra C. É claro que você pode, no decorrer da sua preparação, se deparar com uma estrutura que tente nos enganar, né? Uma estrutura em que o verbo ser mais o particípio apareçam, mas não criando uma voz passiva, né? Quando eu digo que a pessoa, por exemplo, é casada, né? Cuidado, não mexe lá com a pessoa é casada, o que se opõe a é solteira. Então, notem que aí eu estou usando o verbo ser, casada é do verbo casar, só que aí é forma de adjetivo, né? Casado se opondo a solteiro. Então, nem sempre verbo ser e particípio dá para você dar aquela carimbada e falar voz passiva, voz passiva. Não dá para sair atirando aí sem ter precisão no alvo. Mas o que eu chamo a atenção de vocês é que é o primeiro olhar, não o último. É uma forma de distinção. Nessa questão, bastou olhar para o verbo ser e particípio para a questão se desmanchar, para a questão muito nos ajudar. Tá legal? Vejam que a voz passiva é trivialíssima na prova da Getúlio Vargas quando ela toca nessa parte gramatical. A sintética, muito comum na concordância, e a voz passiva analítica, ela também aparece nas relações de transformação de voz ativa. Enquanto em outras bancas, geralmente é da ativa para a passiva analítica, o que é mais comum na Getúlio Vargas é o caminho inverso, da passiva analítica voltando para a voz ativa. Então, essa experiência, né, faz com que você também entenda certos modelos de questões que a banca traz no tradicional, dentro desse conjunto gramatical, né, mais conservador, tá bom? Então vejam como essa questão era para identificar a estrutura que não estivesse na voz passiva. Vamos em frente. Olha que bacana, ó. Também pode evitar-se a repetição de palavras idênticas, substituindo a segunda ocorrência do vocábulo por um pronome demonstrativo. A frase abaixo em que isso foi feito de uma forma adequada é... Então, primeiro pense assim. Quando nós usamos os pronomes demonstrativos, e aí estão os três apenas como exemplos, né? Porque nós vamos ter variação de número e de gênero, e ainda temos a forma neutra. Então, tem o este, esta, estes, estas e o isto. E assim, proporcionalmente aos demais, né? Notem que eu preciso saber o que eles estão demonstrando. Chama-se pronome demonstrativo porque eles criam uma referência a algo. Então, a esse algo a que me refiro está relacionado à ideia de tempo, de lugar, ou dentro da própria organização textual. Se for em relação ao tempo, nós usamos o este para o tempo presente e o esse aquele para o passado e futuro. Se o passado e o futuro são próximos, eu uso esse. Se o passado e o futuro são longínquos, eu uso aquele. Por isso que, biblicamente, se diz
naquele tempo, né, como um tempo muito, muito antigo. Se eu vou dizer que eu vou receber meu salário, eu recebo o salário por esses dias, ao futuro próximo. Né? O acidente ocorreu nesses dias aí, ó, né, há pouco tempo. Então, esse está fazendo essa relação com o tempo futuro ou passado, mas próximo do presente. E quando usamos o este em relação ao tempo, eu quero designar o dia de hoje, neste dia, é o dia em que nós estamos vivendo. Nesta semana, é a semana que começou no domingo e termina no sábado. Neste mês, é o mês em que nós estamos agora. Tá bem? Neste ano, é o ano em que estamos vivendo. Neste século, século XXI. Sacaram? Então, neste, o este, no tempo, mostra o tempo presente. Ok? Em relação ao lugar, você sabe pra caramba, né? É aquilo que a professora na escola acaba colocando alguém ali na frente, né? E daí fala, tá perto de quem? Tá, né? Tá longe de nós dois, ou seja, depende de quem vai estar falando. Se o objeto está perto de quem fala, usamos este. Se o objeto está perto de quem me ouve, eu uso esse. E se o objeto estiver distante de nós dois, usamos o aquele. Né? Pegue aquele disco. Disco até é uma coisa que não existe mais, né, gente? Pegue aquele livro. O livro também está, né? Daqui a pouco já não tem mais. Olha que loucura, né? Então pegue aquele celular. Pronto, isso tem bastante, né? Tá bem? Isso aí todo mundo tem. A criança já nasce, em vez de receber mamadeira, já está recebendo o celular. Não é assim? Então vejam que, estando perto de mim o objeto, eu vou dizer então, esta é esta caneta. Imagine que essa caneta está perto de você. Essa caneta aí. E se estiver distante de nós dois, aquela caneta lá. Então, esta caneta aqui, olha os advérbios ajudando. Essa caneta aí, aquela caneta lá, distante de nós dois. Em relação ao texto, o que você retoma com esse, isso, tá bem? Houve uma importante votação ontem, né? Essa nova lei saiu da votação, né? Então, ontem o Congresso teve uma importante participação da maioria, né? Essa votação, ou seja, estou retomando uma ideia no texto, para retomar esse, isso. Quando eu vou introduzir um novo assunto, né, os problemas são estes: falta de dinheiro, falta de moralidade, muita corrupção. Então, quando eu vou introduzir aquilo que é a referência, usamos o este e isto no texto. A organização referencial está se dando ao que veio antes, ao que virá depois. Há uma exceção. Há uma exceção. Você conhece a exceção? Você tem dois elementos no trecho anterior e você não quer retomar a ideia como um todo. Você quer particularizar esses elementos. Então, o este fica para o mais próximo e o aquele para o mais distante. Eu acho que isso é da nossa sabedoria de usuários da língua escrita, né? O este faz referência ao elemento mais próximo, o aquele ao mais distante. Tá legal? Então, a primeira pergunta é: a que se refere o pronome demonstrativo? Ao tempo, ao lugar ou à organização do próprio texto? Vamos lá. Questãozinha fala o seguinte: Amazonas e Sergipe são estados brasileiros. Este, ou seja, Sergipe, tem enorme território e aquele, Amazonas, tem pequeno território. Ô louco, gente. E aí entra o nosso conhecimento de mundo, dizendo, o senhor tem que ser ao contrário, né? O certo seria dizer, aquele tem enorme território e este pequeno. Então houve ali um manuseio incoerente dos pronomes demonstrativos. A letra A está erradíssima, né? Notem como o nosso conhecimento de mundo nega essa proposta de referência. Na letra B, meu carro é mais elegante que esse. Olha como o você é importante, né? Esse que você está comprando. Ou seja, se você está comprando o carro, o interlocutor, aquele com quem eu falo, está perto do carro. Então a letra B nos traz o pronome correto, né? Notem que o esse aí é uma referência do espaço, do lugar, e o objeto, o carro, está perto da pessoa com quem eu falo. Por isso que o esse é a forma correta. Então a letra B na prova seria a nossa alternativa correta. A referência é espacial.
Professor, por que a letra C está errada? Teu jornal abordou o tema de forma interessante, mas este em minhas mãos está perto da pessoa que está falando. Então aí o este é outra vez a referência espacial. Né? Na letra D, Brasil e Rússia jogaram várias vezes, mas aqueles jogos, opa, estou retomando. Então esses jogos nunca foram violentos. Né? Esses, eu estou me referindo ao que Brasil e Rússia fizeram. Então é uma retomada, é a organização do próprio texto, uma retomada, esses seria a forma correta. Na letra E, o terremoto de Lisboa foi violentíssimo, mas aquele de agora, opa, ó agora, ó, indicando o tempo presente. Mas este de agora matou mais gente. Olha que legal, né? A referência qual que é, professor? O tempo. E o agora me ajuda a entender exatamente que o que caberia ali é este. Então vejam que quando cai pronome demonstrativo, você tem ali um momento chave na prova da Getúlio Vargas. O que nós vimos aqui é a parte exclusivamente gramatical. Então a primeira pergunta que você faz é: a que se refere? Se estão demonstrando como que a coisa se organiza. Se organiza em relação ao tempo, espaço ou ao próprio texto. Só que quando nós pensamos na Getúlio Vargas, os pronomes demonstrativos não param aí. Né? Termos linguísticos invadem a prova e você tem que aprender o que é anáfora, o que é catáfora, o que é deixis. É aí que você tem um universo linguístico que extravasa a gramática tradicional e você tem que estar ligado que daí já é a cara da Getúlio Vargas, né? Padrão Getúlio Vargas, violência Getúlio Vargas, é aquele segundo estágio que eu diria de aprendizagem. Mas como que você quer aprender o mais se ainda falta aqui no menos? Né? Então tem que saber o uso dos pronomes demonstrativos no beabá que a gramática contém. Depois você leva toda essa experiência e soma com as lições necessárias para começar a entender, né, a linguagem, muitas vezes hermética, uma linguagem muito difícil que a Getúlio Vargas traz na questão. Então imagine se eu estou ruim nas duas partes. Aí só complica. Tá bom? Vamos em frente, questão número 13. Ah, conjunção, gente. E aí? Como estão as conjunções na sua memória? A banca Getúlio Vargas vai do óbvio ao complexo. Então é isso que nós estamos dizendo, não pode faltar o óbvio. Como que você quer chegar lá nas sutilezas que a banca invocará, se aquilo que seria o tradicional para qualquer banca você não efetivou ainda? Então é a primeira dívida. Ah, mas eu estou pagando a 12ª parcela. Hã? Paga as primeiras, meu filho, os juros, né? É aquilo que a gente começa a perceber. Se vai pagar a última e não está pagando a primeira, tem que ter uma lógica. Então percebam que ali nós temos os conectivos. Eu olho para o mesmo que, minha cabeça está super tranquila, gente. Já estou olhando para a resposta correta. Como é o caso de fixação de políticos e eleitores por criar empregos, mesmo que eles reduzam a eficiência econômica. A substituição conveniente do conectivo sublinhado sem alteração formal de qualquer outro elemento. Isso aqui é muito importante, gente. Porque o apesar de é da mesma família do mesmo que. Ok? Ó, o apesar de, na letra B de bola, é da mesma família. É da mesma família. Mas teria que fazer ajustes, apesar de eles reduzirem. E a banca diz, ó, sem alteração formal de qualquer outro elemento. Por isso, gente, contanto que você tem que olhar para isso e falar, professor, não é a mesma ideia. O contanto que a gente usa no dia a dia, a gente usa para fazer chantagem, né? Já que a educação com os filhos, principalmente hoje, é uma relação de diálogo, de paixão e amor pelos filhos, um amor incondicional, só que dá uma hora, dá uma raiva, né? E daí você não pode mais, como antigamente, se usar, né, de uma agressividade. Você vem então e faz chantagem. Ah, é? Eu só vou fazer isso contanto que, ou seja, condição, gente. Desde que, né, caso, conjunções condicionais. Então, contanto que não entra ali. Ali não há ideia de condição. Sem que
sem que também uma ideia condicional. Né? Uma ideia condicional. Ah, ele conseguiu realizar aquilo sem que tivesse prejuízo, foi a condição da realização dele. O embora, opa, a briga seria entre o apesar de e o embora, gente. Caso também é condicional, também é condicional. Então a briga na prova seria ficar entre a B de bola e a D de dado e ter esse grupão na família. Estamos falando de quem? Das conjunções concessivas. A mais representativa do grupo é a conjunção embora. E daí você vai emparelhando, né? Vejam como uma das campeãs de problemas é a conjunção com quanto. Eu já coloco lá em cima. É uma daquelas que estão, né, na cabeça porque tem grande recorrência e muito problema. Mesmo que, ainda que, usamos no dia a dia, apesar de que também usamos no dia a dia. Vejam que a gente pode usar o apesar de que ou apenas o apesar de. Isso vai movimentando a construção. Né? Usou de uma forma ou outra, isso altera a forma de construir. A ideia concessiva é mantida, mas a forma de construir não. Se bem que, por mais que, nem que, posto que, em que pese, não obstante. Então é o grupão que você tem que manter vivo na sua memória. Tá legal? Então, por isso, nessa questão, havia uma pegadinha. O apesar da ideia concessiva, teria a exigência de um ajuste, de uma mudança na estrutura. Então, embora é o que caberia ali sem alteração formal de qualquer outro elemento. Professor, por que não cabe apesar de? Você tinha que mudar a forma verbal. Professor, o embora está correto por quê? Porque você encaixa e não altera nada na questão. Então, olhos nos olhos, né? Quero ver o que você me diz, como estão as conjunções na sua memória. As conjunções que têm valor semântico, tem 14 tipos, 14 classificações, e você precisa ir para cima delas. Não pode faltar esse estudo, jamais, jamais. Vamos em frente? Não se deve empregar acento indicativo de crase na frase. Letra A, entregue o currículo às assistentes. Aí deve ou não deve entregar? Nós estamos atrás daquela que não deve. Letra B, recorra a esta empresa. Letra C, avise aquela colega que chegou sua correspondência. O verbo avisar é tenso, hein, gente? Tem um probleminha aí, que o verbo avisar tem dupla regência, né? Mas eu tenho uma sintaxe em jogo. Então ali, ó, avise algo, que está na oração iniciada com que, avise que chegou sua correspondência a alguém. É a sintaxe que está ali. Agora, se na oração que começa com o que tivesse de que, tudo mudaria. Avise aquela colega de que são as regências que o verbo avisar, né, eu tenho aqui na minha memória. Quem avisa, avisa algo a alguém ou avisa alguém de algo. Então, como ali no que, né, nós temos a complementação não preposicionada, ali está a parte do avise algo. Avise que chegou sua correspondência. É a famosíssima oração objetiva direta. Por isso que ela está ali, né, sem preposição. E aquele colega é o objeto indireto. É a análise sintática que nós deveríamos aí executar. Não é? Seguindo, refira-se positivamente à proposta filosófica da companhia e letra E, transmitir a confiança a alguém, confiança àqueles. O que você fez, gente? Ah, professor, o que eu fiz foi acionar a minha área proibida de crase. Antes de resolver essa questão, professor, eu sabia que antes do essa, antes do esta, nunca se usa artigo e por isso que a letra B de bola, então, não tem a permissão para crase. Crase proibida. Recorra a esta empresa, é a área proibida da construção. Então, na letra A, o acento grave é obrigatório, na C, na D e na E, acento obrigatório. E naqueles, né, transmitir a confiança àqueles. Ah, professor, aqueles é masculino, o aqueles faz parte de uma exceção. Confiança rege a preposição a, confiança a alguém, mais o a do aqueles, acento grave obrigatório. Mas a banca pede para não acentuar e vejam como a área proibida tem que estar funcionando na sua memória. Por isso que a letra B de bola, né, ela tem que estar aí tranquila. E nessa hora é que eu preciso saber de você.
Como que está a crase na tua memória? Você já construiu a área proibida? Hoje não é aula de crase, mas nós temos aqui, né, no YouTube do QC, muitas aulas de crase. No meu curso de português para concurso público, que ocorre às quintas-feiras, sempre às 14 horas, mas as aulas estão gravadas, né? Tem a playlist lá, basta você pegar a sequência, tem aula de regência, aula de crase, de colocação pronominal, tem aula de voz passiva, né? Então, recentemente, nós trabalhamos a voz passiva analítica, na última quinta-feira, tá bem? Importante vocês entenderem que informação, você não pode falar, professor, eu não acho as informações. Nós vivemos no momento em que as informações, elas estão aí em uma superabundância. Você tem que falar, ó, vou pegar a aula do fulano, vou pegar a aula da fulana e vou estudar. Você não pode ficar pulando de galho em galho, né? Pega ali, faz um curso, pega, faz um tema completo e domina aquele tema, tá bem? E é lógico que é bacana você olhar para um professor e falar, gostei desse cara. Não no sentido amoroso, né? Com essa cara que Deus me deu, não é no sentido amoroso, mas no sentido, vamos dizer assim, telepático, né? Naquele momento em que as almas se encontram. É aquela amizade pura em que, né, uma pessoa vem e te passa a manha, te passa o truque, você fala, esse cara fala a língua que eu entendo. Por isso que é bacana você conhecer professores no plural. E de repente você fala, ó, o jeito que esse cara ensina, eu me dou melhor com aquele. Você vai lá e acha a roupa que se encaixa em você. Isso é muito comum. Eu não me sinto bem, eu não me sinto mal. Ah, eu gosto mais do professor tal. Eu entendo isso. É a vida. Nós só fazemos isso na vida toda. Gosto mais de ciclano, gosto menos de fulcano. É assim que funciona. Mas estão notando? Não dá para adiar. Se o teu caminho é o concurso público, há lições primordiais para qualquer banca, inclusive a Getúlio Vargas. Então essa questão de crase, ela está nos primórdios da crase, né? O começo da sua aprendizagem. Vamos a 15. Opa, concordância verbal com porcentagem. Está aí. Se tem uma banca que gosta dessa questão, é a Getúlio Vargas. Sempre é bacana lembrar que se a porcentagem vier determinada, o que é raro, mas se ela vier com artigo, os 25, ou 1%, ou 1,3%, aí a concordância é obrigatória só com número, tá bem? Mas aprenda que, havendo porcentagem, você pode concordar com o número ou com o adjunto a ele vinculado. Então pode ser com o número ou com o adjunto. Como é número, nós temos uma exatidão, diferente de palavra. Número, o plural começa a partir de 2%. Então, enquanto tiver 1,9, 1,88, 1,77, tudo isso é singular. Quando tiver 1, 0, isso é singular. Tanto que nós usaríamos o artigo singular, ou 1%, ou 1,3%. Legal? Na porcentagem, o plural começa a partir dos 2%. Então, vou no número, posso concordar com ele. Vou no adjunto, posso concordar com ele. Na letra A, posso concordar com 25 no plural ou com calouros, né? Total de calouros, melhor dizendo. Total está no singular, poderia ser se matriculou, né? 25% do total de calouros se matriculou. Legal, mas o plural parece que soa melhor. Essa questão de soar melhor é subjetivo, né? Por isso que cada um tem um. Né? Deus deu um para cada um para poder fazer uso da maneira mais adequada. Assim, não tem essa ideia aí, né? Cada um tem um. Estou falando do gosto. Estou falando do gosto. Cada um tem um gosto, né? Então notem que ali as duas concordâncias estariam corretas. Bem? 58% é plural, público é singular, né? Do público leitor singular. Então poderia ficar comentou, concordando com o público, ou comentaram, concordando com 5%. Tá legal? Estamos atrás da errada. Letra A está corretíssima. A letra B está corretíssima. A letra C, posso concordar com 30%, mostraram, ou posso concordar com imprensa, mostrou. Então também a letra C está correta. Na letra D, cuidado, posso concordar com 1/3, aliás, 1,3%, e isso é um número singular, ou posso concordar com leitores, que está no plural. Por isso que a letra D está correta. Ali na letra D, poderia ser se interessou ou se interessaram. Por isso que é errada, gente.
está ali na letra E. 1,7%, número singular. Aí você vai para o adjunto do jornal. Quando ambos estão no singular ou quando ambos estão no plural, não dá para ter dupla concordância. Então a letra E está errada, por quê? Se eu concordar com 1,7, ficaria se ocupou. Se eu concordasse com o jornal, também se ocupou. Aí eu não tenho o que fazer. Então, qual está incorreta? A letra E. Só o singular é a forma correta. Tá legal? E aqui eu invoco na sua memória os sujeitos especiais da língua portuguesa. Os que trazem porcentagem é um deles. E aí você tem que ir para cima, estudar os sujeitos especiais da língua portuguesa. Tá bom? Vamos em frente. Assinale a frase em que houve a troca indevida entre sob e sobre. Eu falei, será que eu coloco essa questão? Essa questão é a cara ou não é da Getúlio Vargas? Eu falei, não, ainda não é só o jeitão da Getúlio Vargas, mas é o sinal. Ela pega a gramática, gente. E o cara que faz as questões, ele tem vasto conhecimento. Vasto conhecimento da gramática, vasto conhecimento dos estudos linguísticos, vasto conhecimento de texto. Então a banca vai de A até Z produzindo questões multicoloridas. Prova da Getúlio Vargas monocromática nunca existiu. Nunca existiu. Ela sempre vem com cores extravagantes, diversas. Então, quando você tem o sob e sobre, primeira noção que vem é em relação à noção espacial, né? Está em cima de algo, está abaixo de algo, ok? Ah, ele estava sob a mesa, ele estava sobre a mesa. Né? Todo mundo domina, tá tudo legal. Lembrando que sobre também tem uma finalidade muito interessante no português, de introduzir um assunto. Né? Ah, ele comentou sobre as mudanças da lei. Nós discutiremos sobre a mudança da lei. E daí não é sobre no sentido de acima de algo. É em relação a algo, acerca de algo, acerca junto. Em relação, é um assunto que eu introduzo com o sobre. Então eu tenho que ter essa manha, né? Vamos lá. Então percebam que nessa questão temos, letra A, som sobrevivente. Sob é para achar a frase errada, hein? Sempre fique atento ao enunciado. Muitos enunciados trazendo para enxergar errada. Ou seja, são enunciados que trazem a negação. Esses são aqueles que você tem que tomar muito cuidado, hein? A cabeça se distrai, perde o objetivo e acaba sendo enganado pelo enunciado negativo. Aquele que pede para achar errada, a que não está correta, a que está indevida. Tá bem? Então, som sobrevivente sob escombros dos valores mortos, né? Som sobrevivente debaixo, ok, né? Não está errado. Ao patinar sobre o gelo fino, claro, né? Você vai patinar sobre o gelo fino, você termina congelado. Sobre, em cima, perfeito. Letra C. Filosofar. Por tijolos em cima de tijolos. Perfeito. Letra D. Os filósofos têm muitas teorias sobre educação. Não. É aí que deveria ser o sobre, gente. Sobre no sentido de acerca de, em relação a respeito de, introduzindo o assunto. Então aqui está indevida, é a letra D, porque o correto seria sobre e não sob. Não no sentido de lugar em que ocupa, mas sim introduzindo um assunto. Né? Então vejam como isso também é muito comum nas provas da Getúlio Vargas. Essa é uma questão que começa a encaminhar um problema. Né? Tem muitas coisas na gramática que tem um uso mais trivial, que nós dominamos, mas de repente tem alguma sutileza. E a banca vai até lá. Então nós temos que aprender a estudar a teoria da Getúlio Vargas resolvendo questões. Ah, você tem lá um problema, vai pesquisar, né, a solução para esse problema. Quando há onde pesquisar, é aí que você tem que funcionar legal. É aí que é muito interessante, né? Porque a maioria das vezes você não tem fundamentação teórica para justificar uma questão. Mas quando tiver, tem que ir atrás, tem que produzir isso daí. Vamos em frente. Ortografia, gente. Clássico dos clássicos, né? A frase abaixo em que a forma sublinhada mostra uma forma de um parônimo, ou seja, parecida,
ou homônimo, ou seja, que tem alguma igualdade, mal empregada. Ou seja, uma errada, 4 corretas. Tá bem? O aumento era tão pequeno que passou despercebido. Então, onde está o enfrentamento disso? Nós temos o desapercebido e o despercebido. O despercebido é aquilo que você não nota, não percebe. Então tinha uma nota de R$ 200 no chão e você não anotou. Você passou sem perceber. Então você passou despercebido. Tá bom que deixa, né? Ah, professor, tem uma nota de 200, não vi. Ah, duvido, duvido, né? Nossos olhos enxergam além, muito além dessa nota aí, com certeza. Acha a moeda de R$ 1, não vai achar uma nota de duzentão. Na crise em que nós estamos, vixe, né? Acha a 100 metros de distância. Agora, o que é desapercebido? Desapercebido é quando você convida uma pessoa, quer impressionar essa pessoa, leva para um restaurante caro, né? E a pessoa com quem você está acaba pedindo o prato mais caro, você faz as contas, não bate, né? Você sai devendo ali, aquela sensação ruim, você fala, e agora? É o momento em que você está desapercebido, está desprovido. Né? Sai para uma viagem, não leva roupa adequadamente, não leva suprimentos adequadamente, você está desprovido, está desapercebido. Então, existe um confronto, são palavras parônimas. Despercebido, não notado. Desapercebido, desprovido. Tá legal? Então, letra A, tá tudo bem. Letra B, ele trabalhava na seção de perfumes. Perfeitíssimo, gente, perfeitíssimo. Sabem como eu guardei a diferença entre seção, né, e as suas mais variadas formas? Seção, com C cedilha, é o único que tem. E naquela fase inaugural da minha vida, em que tudo era confusão, tudo era confusão. Tudo, tudo, tudo. Eu olhei para a seção, C, dois S, eu falava, meu Deus, por que isso? Por que não forma uma coisa lógica, simples? Para que isso? E hoje, como português, professor de português, eu falo, graças a Deus é assim, é meu ganha-pão, né? Ah, tem crase, graças a Deus. Né? Por isso que eu falo assim, quando o aluno acerta tudo, começa a dominar tudo, eu falo, tá na hora de passar. Daqui a pouco começa a dar mais aula do que o professor, tá na hora de passar no concurso, né? Isso de forma positiva, pensando sempre de maneira positiva, né? Eu vou falar uma coisa, o aluno fala na minha frente, às vezes em algumas aulas, né? Ah, o verbo concorda, o aluno já responde antes, né? Conta o final da piada antes. Tá na hora de passar. Passa logo, criatura, né? Tá sabendo tudo, já tá sabendo as piadas do professor, né? Mas estão notando que lá atrás eu estava, né, completamente pelado, completamente pelado. É um momento que você está desprovido, né? Está desapercebido do conhecimento gramatical. Daí eu olhei para o C cortado e falei, tá aí. Se Deus não me deu cérebro, inteligência, me deu os olhos, eu vou usar os olhos. Tem que usar o que tem, o que está disponível. Eu falei, C cortado. C cortado é um C dividido. Né? Então, seção de cuecas, seção de roupa. Você entra numa loja, são as divisões. Você entra numa administração pública, há várias seções. Né? Sacaram? Diferente da sessão com a ideia de reunião com horário marcado. Então, é a sessão de cinema, é a sessão na Câmara dos Deputados, aí é a sessão com dois S, que é encontro, é reunião com horário marcado. Sessão no sentido religioso, sessão espírita, é um encontro, tá bem? E tem o mais fácil de todos, o sessão com C. Sessão com C é do verbo ceder. Aí fica muito fácil. Né? Então, sessão com C cedilha foi o que abriu o raciocínio. É corte, é divisão, é a separação. São as separações, as divisões que um departamento, que uma loja tem. Então, quando eu olhei para a sessão, fiquei super tranquilo, porque aí vem aquele sentido da separação de departamentos, né? Olha lá, olho acerca da situação, gente. Esse acerca junto, ó, super perfeito. Daria para colocar o sobre, falou sobre a situação política, falou a respeito da situação política. Ó que legal, né? Acabamos de ver o sobre e aí o acerca junto, que tem o mesmo sentido. Tá legal? Na letra D, opa, a diferença entre emigrar, esse E indicando exterior, e imigrar, dando a ideia de entrar, né? Interior. Então, I
imigrar é a hora que entra. Emigrar com E é a hora que sai. Então depende da referência. Né? Qual que é a referência? Tá legal? Estamos no Brasil. A pessoa que entra no Brasil, ela é imigrante. Está entrando. A pessoa que sai do Brasil é emigrante. Emigrante com E. Externo, está saindo. Então depende da referência. Tá legal? Ah, ele está indo para a França. Então lá na França, ele é imigrante. Aqui no Brasil ele é E com E, imigrante. Lá ele é com I, imigrante. Depende da referência. Então, notem, eu não estou feliz aqui. Eu vou sair. Eu vou para fora. É algo externo. Então, eu vou emigrar com E. Então, ali na letra D, o erro, o correto é vou emigrar. Tá legal? Então, emigrar com E é a hora da saída, é a parte do que está fora, é a palavra externo como referência. Tá bom? Notem que o deslocamento dentro de um país, normalmente não se usa nem o E nem o I. Aí é só a migração. A pessoa migrou, né? Se deslocou dentro do país. Tá certo? E a letra E, muito correta, pensou em auferir, pensou em obter grandes lucros. É o verbo auferir, que tem como, como elemento entre parônimos o aferir. O aferir que tem a ver com conferir, avaliar, né? Geralmente você pode reparar numa balança. Você vai em algumas lojas, né, em alguns comércios, mercearia, né? Não sei se vocês ainda encontram mercearias, que é sensacional, né? Aqueles bares que vendem tudo, daí tem a balança, daí você pode dar uma conferida nessa balança. Daí tem um adesivo lá. Se o fiscal passou e fiscalizou, ele vai lá e coloca um adesivo colocado aferido. Aferido, porque foi avaliado. A balança está jóia, né? Diferente de auferir, que é obter. Né? Então, notem que a letra E, ela está 100% correta. Notem que o migrar, então, né, não percam de vista que depende da referenciação. Precisa ter uma referenciação. Será que a pessoa está entrando ou está saindo do país, que é a referência? Certo? Vamos em frente. 18. Na 18, perdão. Quando nos casamos, tudo aquilo que gostávamos. Olhem a falha de construção ali, gente. Tudo aquilo que gostávamos. O nós é o sujeito. Nós gostávamos, gostávamos de algo, gostávamos de alguma coisa. Então, ali, para ficar correto, é tudo aquilo de que gostávamos, ou tudo aquilo do qual gostávamos. Então, por isso que a alternativa errada é a letra B de bola. Ausência da preposição de antes de que gostávamos. Aí você tem pronome relativo e regência, dois problemas em um só. Um dos pontos muito difíceis da língua portuguesa para qualquer concurso, para qualquer prova. Tá legal? E vamos, enfim, à nossa última questãozinha de hoje, que é com o verbo haver e o verbo existir. Tá bem? O verbo haver é diferente do verbo existir, porque o verbo haver tem muito mais que um uso no português. Né? Muito mais. Ele trabalha de forma impessoal, ele é especial em vários sentidos. E ainda, ele ajuda a compor locuções. Ora como verbo auxiliar, ora como verbo principal. Então, ele tem uma multiplicidade de usos. Quando eu aprofundo o verbo haver, eu procuro criar para o aluno 6 padrões de uso do verbo haver. O verbo haver sozinho, né? Sinônimo de existir, o verbo haver referindo-se ao tempo passado, o verbo haver como auxiliar do tempo composto. Por exemplo, no pretérito mais que perfeito, quando usamos havia estudado, havia entendido, é o verbo haver meramente auxiliar. Só que entra um ponto muito importante que não pode faltar na sua preparação. A hora em que o verbo haver deixa de ser, na locução verbal, o verbo empregado, o verbo auxiliar, o verbo que não manda. Ele deixa de ser verbo auxiliar e passa a atuar como verbo principal. O verbo que fala, ó, quem manda aqui sou eu. É o verbo patrão. Não trabalha e comanda a parada. E aí, com o sentido de existir, essa locução fica no singular. Por isso que, ó, pode haver, deve haver, vai haver, é aquela locução que obrigatoriamente
fica no singular, porque o verbo haver ali é o verbo principal, está com o sentido existir, e aí temos a famosa oração sem sujeito. Aí a locução tem que ficar no singular. Mas eu tenho um jogo com o verbo haver que eu preciso parar uma tarde e estudar com muito carinho, né? Porque ele pode ser, numa locução verbal, verbo principal e pode ser também verbo auxiliar. E o que é pior, gente? Tem uma locução em que ele aparece como auxiliar e como principal, que é a locução há de haver. Há de haver mudanças, há de haver eleições. E esse há de haver obrigatoriamente no singular, porque o principal é o haver, com o sentido de existir, formando aí a famosa oração sem sujeito. Então, quando eu olho para isso, eu já tenho uma leitura dinâmica de como o verbo haver está. Por exemplo, na letra A, meramente auxiliar. Na letra B, meramente auxiliar. Não. Na letra B, tá aí, ó. Auxiliar e principal, gente. Isso aí é dose para elefante, hein? Você olha e fala, e agora, professor? Agora você tem o verbo auxiliar e o verbo principal. E quem comanda é o verbo principal, tá bem? Na letra D de dado, olhem o verbo haver como patrão, mandando. E na letra E, também o verbo haver mandando. Na letra A, gente, nós temos como verbo principal o verbo existir. E o verbo existir trate com normalidade. A hora que o verbo existir chegar, não fique com frescura. Ele é um verbo comum, ele é um verbo normal, ele sempre traz sujeito. No caso ali da letra A, outras formas é o sujeito do verbo existir. Por isso que o correto seria hão de existir. Hão de existir. Tá bem? Na letra D, encontramos a forma correta. Devem existir outras formas. E aí você tem que contrastar com a letra A, porque são as duas em que o verbo existir aparece numa locução como verbo principal. A primeira, na letra A, está errada, porque faltou a concordância. O verbo empregado deveria estar no plural. Hão de existir outras formas. A letra C está correta por quê? Porque o verbo existir traz sujeito e o verbo auxiliar corretamente concordou no plural. Tá bem? Então a letra A e a letra C trazem a mesma matemática não, né? Trazem a mesma fundamentação teórica. Agora, vamos ver o verbo haver em ação, gente. Primeiro, letra B. Hão de haver, por que está errado? Não olhe para o hão, olhe para o haver. É o verbo haver com sentido de existir, locução verbal em que o haver é ali o patrão, né? E ele manda, ele fala, ó, aqui estamos numa oração sem sujeito. Essa locução tem que ficar no singular. Por isso que o correto seria há de haver outras formas. Há de haver outras formas. E a letra D e E, o problema é exatamente o mesmo. É o verbo haver, principal na locução, deve haver, pode haver, em que tem o sentido de existir. Se tem o sentido de existir, deve haver e pode haver, obrigatoriamente ficarão no singular. Então vejam como as três locuções em que o verbo haver atua, nas três locuções em que o verbo haver atua, como principal. Então é isso que você tem que aprender a ler. Estou numa locução verbal e o verbo haver na D e na E formam ali uma locução em que ele, tendo o sentido de existir, obriga uma formação singular. Então o correto é há de haver, deve haver e pode haver outras formas. O que contrasta exatamente com o verbo existir, que sempre traz sujeito, né? E aí há aquela noção muito importante de não misturar, não confundir. A única igualdade entre eles é que o verbo haver e o verbo existir, eles são sinônimos. A única igualdade é que eles são sinônimos. Mas quando você os coloca no papel, corre um para cada lado. O verbo haver forma uma oração sem sujeito e o verbo existir sempre com sujeito. Por isso que na sintaxe eles são opostos. Mas, professor, eles não são sinônimos? São. É a parte semântica, é a parte do sentido. Eles são sinônimos. Mas na hora que eu coloco na frase, cada um tem uma sintaxe diferente. O verbo haver forma a oração sem sujeito. E o verbo existir, normal, cria uma oração com sujeito. E aí você tem tudo isso dentro de uma locução verbal.
Então, primeiro, eu tenho que estudar o verbo haver e o verbo existir nas suas formas simples, para depois aprender a ler esses verbos como principal na locução verbal. Tem que aprender a ler o verbo da direita, que é o verbo principal na formação das locuções verbais. O auxiliar é mera consequência, dependerá 100% do que é o verbo principal. Quando é o verbo existir, concordância trivial. Segue o jogo, é tudo normal. Mas quando o principal é o verbo haver, é aí que você tem que abrir o olho. É a hora que a língua portuguesa é especialíssima. Porque ali o verbo haver com sentido existir formará uma oração ao nome, a oração sem sujeito. Por isso, o verbo, a locução verbal, ela ficará no singular. Tá bem? Fechamos aqui o encontro de hoje. Então, nós fizemos nesses 2 encontros uma longa reflexão que, sim, a Getúlio Vargas tem esse caminho de uma gramática tradicional e é a primeira parte que eu estudo. A segunda parte é a hora em que me especializo na Getúlio Vargas. Essa primeira parte é universal, serviria para Getúlio Vargas e para tantas outras bancas. Porém, aquela que eu preciso, então, aprender a lidar com a especialidade é a momento da Getúlio Vargas. Tá bem? Um grande abraço.